O Ministério Público de São Paulo instaurou no dia 23 de abril deste ano um inquérito para investigar os casos de erotização infantil de meninos e meninas no funk. Um dos alvos da investigação é a MC Melody, de apenas 8 anos, que ganhou repercussão com vídeos postados no YouTube, onde aparece dançando de forma sensual e cantando músicas obscenas. O MP ainda investiga outros funkeiros mirins, como MC Brinquedo, MC Pikachu, MC Bin Laden, entre outros. O forte apelo sexual das letras, palavrões e apologia às drogas estão presentes na vida artística destas crianças e adolescentes. Segundo a promotoria, a principal preocupação é com o impacto nocivo ao desenvolvimento infantil e de adolescentes, tanto daqueles que se exibem como daqueles que têm acesso às músicas. No fim de maio, a Justiça de São Paulo proibiu shows de MC Pedrinho em todo o país, com multa de R$50 mil em casos de descumprimento. Perfis das redes sociais e vídeos da internet também tiveram de ser retirados. A erotização de crianças em músicas do funk é o tema de hoje aqui do Ponto de Vista, e eu recebo o professor da Unicamp, presidente da Associação Brasileira para a Educação Sexual, César Nunes. Bem-vindo, César. Muito obrigado. César, a primeira pergunta é sobre o impacto dessas músicas nas crianças, tanto naquelas que produzem, que cantam, como nas que assistem. Olha, a sexualidade é uma dimensão humana. Nós somos seres sexualizados. Só que a gente define a sexualidade como uma orientação, uma qualidade da vida sexual. E os animais, por exemplo, eles têm o sexo, que é o sexo reprodutivo. E o sexo reprodutivo, ele é baseado no instinto. Quando há um determinado tempo do cachorrinho, da gatinha, o gato, ele vai sempre ter a possibilidade e a necessidade de procriação, porque ela é determinada pela natureza. Mas no ser humano, o instinto reprodutivo, a sexualidade, ele vem atravessado por uma, digamos assim, uma orientação ética. Nós não podemos viver a sexualidade do mesmo jeito que vivem os animais. Eu tenho um cachorrinho em casa que quando há uma cachorrinha no cio, na região, ele desaparece. Ele volta todo machucado e eu tenho que cuidar dele. Mas os seres humanos não são assim, porque eles têm a questão da sexualidade que tem que ser acompanhada de uma educação afetiva para valores em sexualidade, para uma ética sexual. Agora, houve tempos, Michael, em que a sexualidade humana foi negada pela igreja, negada pela cultura, negada pela educação, pela pedagogia. Parecia que nós não tínhamos sexualidade. Agora, no século XX, particularmente do pós-guerra para cá, nós tivemos uma explosão da sexualidade. Ela veio primeiro nos movimentos de juventude, depois veio para as mulheres, depois para a família, depois ela chegou na propaganda. E hoje nós atravessamos praticamente do outro lado aquela teoria famosa da curva da vara. A vara está para cá, você tem que curvar até aqui para ela chegar no equilíbrio. Nós estamos no meio dessas transições. Mas em que ponto esse equilíbrio Eu seria? acho assim, há uma dimensão da sexualidade que nós temos que recuperar. Nós temos a sexualidade para vivenciá-la, não é para negá-la como queria a Idade Média, como queria um mundo moderno, o século XIX, o século XVIII, da Rainha Vitória, a era vitoriana, repressiva, porque queria que toda a energia fosse gasta no mundo do trabalho. Então reprimia para canalizar para o trabalho. Agora hoje a sociedade ela não é mais desse trabalho vitoriano, ela é do consumo. Então a sexualidade, Michael, nos últimos 50 anos, ela explodiu na Europa, nos Estados Unidos e depois ela veio um pouco mais tardiamente para o Brasil. Ainda está tardia com relação à China, ao Japão, já entrou, mas ainda bem diferente daqueles núcleos europeus ou norte-americanos. E entre nós tivemos um modelo de televisão que também favoreceu a essa perda de critérios éticos e pedagógicos. Se você observar uma novela mexicana, a novela mexicana tem um padrão moral, tem um padrão de representação de imagem, que todo mundo tem aqueles vestidos ainda, a tradição, a conversa. Agora, a novela brasileira quebrou muito da educação religiosa, da educação moral, estética. E a exposição corporal ajudou essa suposta permissividade, porque não é uma questão moral. É que em algumas etapas da formação da criança, ela precisa ter uma formação moral fantasiosa voltada para aquilo que ela entende. A própria natureza, Michael, ela tem em nós
etapas e momentos de descoberta da sexualidade. Uma criança com 2 anos, ela está muito mais preocupada com a questão sensório-motora, andar, dominar o espaço. Com 4 anos de idade, ela vai perguntar 2 questões fundamentais. Como é que eu nasci, porque ela já descobriu que ela é, e por que as pessoas morrem. E aos 8 anos de idade vai perguntar outras coisas. E aos 9 vai começar a observar o menino e a menina. Ou seja, por conta da mídia a gente acaba pulando etapas. Exatamente. Quais as consequências disso? As consequências são que a gente, precocemente, a propaganda, os interesses do grande capital voltados na produção, digamos, de corpos de meninos e meninas voltados para o modelo tradicional. Então a gente vê campanhas de Miss para uma criança, os meninos vestidos como se fossem pequenos adultos. E aí eu digo, Michael, vestir uma criança com a roupa de adulto é precocemente dar a ela símbolos que ela não pode entender. Então, na Idade Média, no mundo moderno, vestir alguém com um brasão de um barão, ele nem sabia o que era aquilo, parecia uma brincadeira. Agora hoje, vestir uma criança de 2 anos de idade com a roupa de uma mulher de 20, 25, usar mini saia, passar batom, coisas que a mulher de 25 deveria aprender a trabalhar no cenário que ela tem, mas a criança não tem. É erotizar precocemente a criança. A criança, nessa idade, não precisa de batom, não precisa de sapato alto, não precisa de todas as roupas que a mulher pode usar depois com autonomia, porque ela tem essa autonomia. Mas colocar isso na criança é retirar dela o desenvolvimento natural da infância, retirar dela a capacidade dela trabalhar, inclusive, com essas contradições. É erotizar precocemente. E agora vejam, a música, você citou o funk, ela praticamente ela entrou na sociedade, ela ocupou a mídia, primeiro marginalmente, hoje está ocupando a mídia central. E ela doutrina, porque ela produz um comportamento sexualizado precocemente estimulante. Ou seja, as crianças elas querem repetir aquilo que elas estão vendo. Algumas vezes sem compreender plenamente o sentido. Então não é da criança o problema, é de uma sociedade e dos pais, que não têm critérios e limites para que as crianças, primeiro, compreendam esse fenômeno e muito menos que se apropriem deles. Então, o que está acontecendo no funk, por exemplo, que é popular e que é às vezes mais visível, mais aparente, é a mesma coisa que acontece na indústria dos cosméticos, de fazer a menina passar, de fazer a menina usar roupinhas como se fosse um protótipo de uma mulher de 25. Criança tem que ter roupa de criança, tem que vestir tênis de criança, tem que desenvolver o comportamento de criança, ela tem que ter roupas largas, ela tem que ter processos de motricidade, de verbalização, que não sejam da sensualização precoce. Professor, isso na vida adulta dessa criança hoje, quando ela for adulta, como é que isso vai acabar se refletindo lá? Olha, a criança que precocemente é estimulada a um comportamento adulto, erótico, adulto, ela não compreende plenamente, mas ela pode viver consequências de internalizar, por exemplo, traumas. Ela vive, ela se transforma num protótipo, num objeto de consumo sexual, que a gente chama a pedofilização da criança. E aí a sociedade nossa desenvolveu que a pedofilia é um crime, e é, mas a criança acaba dependente daquele tipo de estética, de conformação. E aí ela acaba se erotizando sem compreender precocemente aquilo e se transforma num produto que a sociedade hoje tem. Então quem faz esse tipo de coisa é a propaganda, é o modelo de corpo de homem e de mulher, que os pais, adequadamente esclarecidos, deveriam estudar, preparar. Criança de 4 anos não vai namorar, ela vai imitar o que ela vê nos pais. Criança de 7 anos não vai transar, ela vai transar se ela estiver num universo que aí estimule a esse tipo de coisa. Então, a música precisará hoje, talvez, ser criticada e questionada, porque se não houver nenhum limite, nenhuma orientação pedagógica, é uma avalanche de estimulação para situações que a criança não está adequadamente preparada para resolver. A gente já está terminando essa parte, a gente tem mais uns 2 minutos. Existem alguns estudos que indicam que crianças de famílias mais ricas tendem a ter um maior consumismo de cosméticos e de roupas, e as de classes mais baixas, elas tendem a ir para a música, para o funk, para o axé. Hoje o funk está na mira do Ministério, mas o axé também já chegou a ser, já teve essa erotização das crianças. Como que o senhor vê isso?
Olha, eu vejo que a música popular, digamos, o axé, as suas origens, né, africanas, baianas, ele tem uma tipologia. Agora, o axé que nós estamos vendo hoje é o axé já disputado pela descompressão sexual da sociedade. Não é o axé como origem popular. E o funk também, o funk inicialmente é uma outra expressão. O funk popularesco, que está nos programas de televisão, que está, digamos, na periferia. Então eu vejo que a pesquisa, ela aponta até por questões de classe. O consumo, o hedonismo. Como o senhor vê esse equilíbrio, tipo, de quem tem mais dinheiro vai mais para a parte de consumismo e quem não tem vai mais para essa parte de erotização do corpo. Eu acho que acaba sendo, digamos, o mesmo processo, Maico, porque mesmo o consumismo, ele vai representar também uma imagem e vai criar uma ansiedade, a ansiedade de ter o corpo perfeito, a ansiedade de ser o menino, de ser precocemente o garanhão, né? E a menina de ser precocemente o símbolo sexual. Então, eles vão por meios diferentes, um para o consumo, outro para a música, mas eles acabam, lamentavelmente, estando no mesmo universo. A erotização precoce e a ausência de critérios éticos e afetivos para desenvolver uma autoestima boa. Porque quem precisa muito mostrar que é erótico, falta um pouquinho de autoestima. Porque a autoestima é aquela que dá limites para, inclusive, a própria erotização. A gente volta já, professor. O ponto de vista de hoje discute a erotização de crianças, principalmente por conta de músicas como o funk, e a gente volta já. Voltamos com o ponto de vista falando sobre a erotização de crianças através de músicas como o funk. E eu recebo o professor da Unicamp, César Nunes, que também é presidente da Associação Brasileira para a Educação Sexual. Professor, a gente vinha falando sobre etapas, sobre como a mídia força pular essas etapas. Uma pergunta com dois pontos. A família, ela também tem culpa em pular essas etapas? Ela acaba forçando pular essas etapas? E quais seriam as etapas corretas para uma criança? Olha, eu acho que a pergunta é muito pertinente. A família, eu não colocaria a palavra culpa, mas ela tem responsabilidades. A educação afetiva, ela é responsabilidade da família. A criança tem que compreender, a partir da relação com o pai e com a mãe, essa família que é a primeira escola da criança é a família. É onde ela vai aprender a condição humana. Se a família faltar com essas dimensões, dificilmente ela aprenderá na escola ou na sociedade. Então, por isso, eu acho que há responsabilidade da família na educação afetiva e na autoestima das crianças. E, nesse sentido, as famílias foram perdendo, nesses últimos anos, esse papel. As famílias falavam uma moral sexual mais conservadora, isso não pode. Hoje não fala mais nada. Quem tem falado de sexualidade para a criança? Tem sido a revista pornográfica, os sites, as coisas que aparecem, digamos, na mídia e na internet. O pai não fala mais nada, a igreja não tem falado, e quando tem falado da sua visão de mundo. A medicina tem falado de doenças sexualmente transmissíveis. Então, na verdade, o adolescente e a criança ficam sem nenhum discurso para formar a sua educação. É tudo pulverizado e tudo depende pulverizado dela. E depende dela. E ela vai fazendo a síntese. E quem vai geralmente ensinando, entre aspas, a sexualidade são as agências menos recomendadas. A rua, o amigo, né, o grupo, o gueto onde ele vive. E aí, vejam, as crianças têm uma natural, digamos, necessidade e uma natural manifestação da sexualidade. Ela é hormonal, ela é psicológica e ela é social. Então, com 2 ou 3 anos de idade, toda criança está centrada no seu corpo. Ela quer conhecer o seu corpo. E ao nascer e ao chamado desprender-se do corpo da mãe, ela vai ver a mãe de um jeito e o pai de outro. Então, ela vai saber o que é ser homem, o que é ser mulher. E a gente teria que ter uma educação afetiva para dizer o que é ser menina e o que é ser menino de maneira igualitária, humanista, não como eu fui tratado. E aos 3 anos de idade, que falava-se que o homem era inteligente, a mulher não. Isso também é educação sexual, machista e autoritária. Tem uma educação sexual hoje chamada permissiva e consumista, mas também havia uma tradicional machista e autoritária, que para o menino era uma moral, para a menina outra. Então nós temos que superar as duas para criar uma terceira visão subjetiva e emancipatória. Agora, aos 3 aos 4 anos de idade, Maico, toda criança vai perguntar como é que eu nasci e por que as pessoas morrem.
as perdas e os nascimentos. Só que a pergunta de criança, como é que eu nasci, não é uma pergunta técnica, que ela queira saber o que entrou naquilo, porque isso é pergunta de adulto. Ela quer saber, ontologicamente, como é que o pai e a mãe prepararam esse mundo para que eu, centro do mundo, nascesse aqui. Então a resposta a essa criança é fundamental. Conversar com ela no 3º, 4º ano de idade. Eu não queria, com os meus filhos, falar a mesma coisa que meu avô tivera falado. Ele dizia, criança boa, a cegonha entrega em casa. Criança ruim, malvada, a cegonha entrega no bambuzal. E eu não queria recorrer a essa tradição mitológica. E nem queria ficar nesses livrinhos norte-americanos, quase sempre, com uma visão agropecuária, que é sementinha, pintinho, galinha, que é uma bobagem mais ou menos do gênero. Eu queria uma relação humana. Então eu me preparei para responder a meu filho, aos 4 anos de idade, quando ele perguntou como é que ele nasceu. Essa pergunta, Maicon, ela vai criar solidez, autoestima boa, que vai dar a ele condições depois de ter uma ética sexual. Ou seja, a orientação dos pais aí é que determina o ponto de sexualização ou erotização das crianças de acordo com a fase que ela tem que viver. Perfeito. Agora, aos 8 anos de idade, a criança vai perguntar novamente, porque daí os hormônios estão agindo no grupo. O pai e a mãe vai estar lá. Aos 12, ela vai ter outra pergunta, porque daí ela já está aberta. A menina já teve a primeira menstruação, o menino a primeira, digamos, as pessoas falavam uma palavra feia, poluição, né? Não é poluição, porque não é feio, mas a primeira estimulação sexual nos sonhos. Agora, nós deixamos para falar com as crianças na adolescência. A gente tem que começar a falar na infância. Qual a idade ideal que seria para se começar a falar com as crianças sobre sexualidade? Mike, eu acho que a educação ela se faz com palavras e com atitudes. Então, o jeito que eu abraço meu filho, minha filha, passa uma informação, passa uma gratuidade do corpo, né? Então, se eu abraço a menina e não abraço o menino, eu estou passando. Menino não abraça. Essa é a educação sexual machista. Mas se eu passo para os dois, desde pequeno, o contato corporal, eles terão muito mais chamada satisfação corporal do que genital. Então eu preciso, uma senhora um dia me perguntou, com quantos anos eu dou educação sexual para o meu filho? Eu falei, quantos anos tem ele? Ela disse, ele tem 7 anos. Eu falei, a senhora está 7 anos atrasada. Porque a gente, do jeito que abraça, do jeito que conversa, a gente produz uma significação corporal. Agora, há momentos de situações limites que ela precisa de uma informação. Aí a conversa, que tem que ser natural, que tem que ser num ambiente de confiança e tem que ser pedagógica, para as categorias que a criança entenda. Aos 4 ela é bem fantasiosa, aos 8 ela já é um pouco mais biológica, aos 12 ela já é moral e aos 16, aos 20, a gente não faz atalhos na adolescência se não criou caminhos na infância. Retomando esse ponto da influência da mídia e da música na erotização e na sexualização também das crianças, os produtores desses vídeos, principalmente do MC Pikachu, de todos os outros que a gente já acabou citando aí, eles falam muito que as músicas são um espelho da sociedade. O senhor vê dessa maneira? Não, eu tenho uma posição muito clara, não sou repressor, uma pessoa que lutou pela liberdade, mas eu acho que uma coisa é a liberdade, outra coisa é a educação e a adequação proporcional. Eu não dou feijoada para uma criança recém-nascida. Para criança recém-nascida eu dou leite, eu dou papinha. Então, eu não posso dar uma formação ou pelo menos uma exposição da sexualidade como uma feijoada para uma criança que não tem capacidade nem de gestão desse processo. Então, eu acho que é um argumento falho, equivocado, porque a sociedade não é desse jeito. A sociedade ficou desse jeito por um tipo de negação da sexualidade. E alguns países, por exemplo, têm criteriosamente recomendações de programas para cada faixa e recomendações de música para cada faixa. Criança tem que ter música de criança, criança tem que ter uma representação do papel do homem e da mulher muito mais sereno. Essa erotização precoce, que é muito mais uma indústria cultural, não faz bem às crianças. Eu não recomendo a exposição das crianças a esse tipo de música, nem essas que nós temos hoje, nem a filmes, nem a outros, né, formas que a gente tem. Como também não recomendaria um programa de televisão que seja no domingo à tarde, de baixo nível, que faz a banheira com os corpos seminus, que fazia o sushi humano. Eu acho que são da mesma forma apelativos, né? Alguns hoje são apelativos,
erotizantes e pedagogicamente condenáveis. Sobre a MC Melody, nesse caso do inquérito do Ministério Público, também se falou muito sobre ela ofuscar a erotização dos meninos. Como que o senhor vê isso? Porque ficou tudo em cima dela, né? Já que ela tem 8 anos, os meninos são um pouco mais velhos, alguns têm 10, 13, mas eles são a maioria. Como que o senhor vê isso, ofuscar a erotização deles? Olha, eu vejo que nos dois casos, o processo de erotização, eu chamaria mercenário, o processo de estimulação mercadológico, que se denuncia a partir dessa relação, ela também sofre a ocupação da sociedade. Então nós vemos hoje que os meninos têm um tipo de erotização, um tipo até de brutalização de expressão, e as meninas têm uma mais expressão da própria sexualidade. Então eu diria que corresponderia ao mesmo marco que já há no mundo adulto, e a gente tem que superar isso. Então não é uma condenação. Eu acho que as duas formas, seja para os meninos ou meninas, né? Não dá para fazer digamos, uma comparação como se um estivesse prejudicando o outro. Eu acho que hoje nós temos a erotização precoce do corpo da menina, a erotização precoce do corpo do menino, do adolescente, e em algumas instâncias está se erotizando de maneira também brutal o corpo até da terceira idade, quando você acha que a vida é você, depois de aposentado, ter um carro para continuar fazendo isso, fazendo aquilo. O mesmo processo, porque a sexualidade na sociedade atual virou a maior ansiedade que as pessoas têm e um simulacro de busca para a autoestima, porque uma pessoa com autoestima boa não precisa de uma estimulação sexual quantitativa, ela saberá construir valores para viver sua sexualidade. A gente volta já já, professor. Ponto de vista discute a erotização das crianças, principalmente no funk, e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista, conversando com o professor da Unicamp, César Nunes, que também é presidente da Associação Brasileira para a Educação Sexual, e a gente está falando sobre a erotização de crianças no funk. Professor, o Ministério Público de São Paulo, ele já está aí com uma investigação em andamento, com um inquérito aberto, mas quais medidas podem ser tomadas efetivamente para conter, não só no funk, mas em todos os estilos musicais, essa erotização infantil precoce? Veja, nós temos uma Constituição e temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. São dois marcos legais fundamentais. A Constituição garante às crianças a educação, a formação para a humanização, para a cultura, para a educação, para a escola e também ao lazer. E a educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz da proteção da criança, proteção de todos os instrumentos que possam causar alguma nocividade ao seu desenvolvimento pleno. Então o Ministério Público me parece preocupado com esse tipo de indústria cultural, esse tipo de comportamento padrão, que em nome da aparente liberdade, porque isso não é liberdade, porque é uma inculcação, é uma industrialização, né? As pessoas não são livres para escolher isso, elas não têm escolhas, porque a criança acaba achando que aquilo é um padrão comportamental, e isso está presente em toda a sociedade. Você pode perceber que o que está chegando hoje, através do funk, através do axé, particularmente nos espaços onde a sociedade está mais marginalizada, é a mesma coisa que às vezes está naqueles universos das camadas dominantes e está também às vezes na propaganda de um tipo de cerveja, um tipo de exposição do corpo da mulher, de um tipo de consumo. Então, a erotização, ela está presente, só que às vezes ela se acentua em lugares como esse que o Ministério Público está denunciando. Eu acredito que era preciso que as famílias tomassem consciência de que a educação afetiva é a que vai dar critérios para a ética sexual. Trabalhar desde pequenos, né, um respeito à dignidade do corpo. Eu, por exemplo, sou filho da Bossa Nova, que era um amor, um violão, um barquinho. Hoje eu acho lamentável que nas músicas, por exemplo, sertanejas também, a figura da menina seja vista como uma figura extremamente estereotipada. Às vezes as imagens que se tem são tantas quanto no funk,
e quantas no axé, a imagem da pegação, a imagem do que vale mais, quem puder mais. E nós estamos colocando na boca da mulher os valores que nós condenávamos no homem. A mesma chamada visão de pegador, a visão de ficar, a visão da quantificação de uma sexualidade mecânica, genital, deserotizada no seu sentido profundo, quantitativa, consumista, um simulacro das relações humanas mais amorosas. Então eu acho que é preciso que a sociedade faça um debate nacional sobre a questão dos valores e retome o que é pertinente ao pai e à mãe, a educação afetiva. Só conseguiremos dar limites e possibilidades para que os próprios meninos e meninas consigam entender-se no mundo se o pai e a mãe não falhar na sua atividade, na sua primeira formação ética e estética. A escola, Michael, ela pode mostrar o que é do homem, o que é da mulher, a psicologia masculina e feminina, ela pode mostrar o campo de trabalho, as características do homem e da mulher, mas a escola não diz o que é certo e o que é errado. O certo e errado, com todos os limites, são papéis dos pais, discussão dos pais. Então, o Ministério Público, a meu ver, age como correção, mas ele não pode ser educador. O papel maior é o papel da família. A família precisa retomar o seu papel de núcleo da formação afetiva das crianças. Só com formação afetiva nós teremos ética sexual. Ou seja, o senhor não vê uma regulamentação da mídia, da música em geral, mas sim mais o papel da família. O Ministério, os governos, os estados, eles deveriam somente controlar depois que já acontece alguma coisa ou não? Não, Michael. Eu acho assim, se o esforço for desse debate, eu diria que o Ministério, ele tem esse papel regulatório. Vou dar um exemplo. O filme E.T., que é um filme lindo, foi proibido na Inglaterra. Por quê? Porque a pessoa que fez o parecer, ele transmite à criança uma visão negativa do adulto, e isso não o prepara para a vida. Então, a sociedade inglesa, altamente protecionista, ela faz uma filtragem do que a criança pode ver. As pessoas chamam isso de autoritarismo. Eu chamaria de critérios. Então, eu acho que o Ministério Público pode ajudar a elevarmos a proteção, a exposição da criança precocemente a um tipo de música, a exposição em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, em cima da própria Constituição Federal. Mas eu vejo que o papel regulatório do Ministério, ele não pode suplantar o papel da família e do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos da Criança, que são as agências primárias, né, que deveriam fazer as bases desse comportamento referencial. Professor, a gente já está terminando, o senhor quer deixar algum recado, alguma coisa? Olha, eu queria deixar um recado que os pais e mães não fugissem à sua, digamos, função e à sua missão. A missão de preparar um menino e menina para a vida em sociedade. Eu sempre digo que a coisa mais linda que um ser humano pode fazer é criar outro ser humano. Então a nossa maior criação é nosso filho, a nossa filha. Há pais que estão muito preocupados com a provisão material e econômica. E isso é uma coisa boa. Mas só a provisão material e econômica não dá condições de ninguém ser feliz. Há mães que estão preocupadas com o desenvolvimento das suas filhas, dos seus filhos, e querem para eles o sucesso econômico. Mas nenhum sucesso econômico compensa o fracasso como ser humano. Então é a hora de pai e mãe se preocupar em conversar mais, almoçar junto, sentar junto, discutir junto. E não adianta desligar a televisão ou desligar os rádios ou os aparelhos, fazer uma repressão. É preciso conversar. Você acha que isso é certo? Você não acha que isso é meio exagerado? A vida é bem assim? Porque uma pessoa que beija 20 pessoas à noite, você acha que ela é porque ela é boa? Ou porque ela está precisando de alguma coisa e comprovar o seu poder de sedução. O dia que o adulto conversa com o adolescente, com a criança, ele refaz o papel da educação que a humanidade nos trouxe até aqui. Então eu queria dizer, pai e mãe, retome o seu papel, articule-se com a escola, busque ler, informar-se, porque ninguém pode dar o que não tem. Você não vai saber dizer para o seu filho, senão você também no primeiro não aprender. E aprenda que a coisa mais linda que um casal pode deixar para os filhos, que o ladrão não rouba, a traça não corrói, o traficante não trafica, é o nome e a educação moral e afetiva. O dia que você deixar isso para ele, ele vai saber fazer-se como pessoa em qualquer lugar do mundo. Professor, muito obrigado. Obrigado a você também. Esse foi o Ponto de Vista, que discutiu sobre a erotização de crianças no funk com o professor da Unicamp, César Nunes, que também é presidente da Associação Brasileira para a Educação Sexual.
e a gente volta num próximo programa.